Olha, meus irmãos, eu vou medir muito as minhas palavras aqui e eu peço que você preste muita atenção para que você possa entender o que realmente significa isso aqui. As duas dicas foram do nosso irmão Walter Assid, que é uma pessoa desperta e já viu a conexão entre esses temas e sabe o que elas realmente representam dentro da nossa nação. Eu vou ser bem direto e dizer a você que o que diferencia um esquerdista para outro esquerdista é simplesmente a moderação nas palavras. O objetivo é exatamente igual. Por exemplo, agora, dia de finados, um dia lembrado inclusive na Bíblia, né? Ali quando eles estão em busca das terras prometidas, há muitas tretas e muitas perdas acontecem, né? E ficou determinado que eles teriam um dia ali para se lembrar dessas perdas, lembrar dessas pessoas que se foram. Então é uma tradição cristã não ir lá para o cemitério adorar pessoas, mas lembrar com carinho daquelas pessoas que marcaram a nossa vida, muitos inclusive que nos geraram, pai, mãe, avós, enfim, né? Filhos, infelizmente acontece também às vezes, principalmente nesses tempos de hoje, dos filhos irem primeiro do que os pais, né? Invertendo a ordem natural da natureza. Enfim, meus irmãos, é terrível os tempos de hoje. E aí você imagine só essa situação, você tá lá, né? Vai visitar o seu parente, já está com essa dor, né? Muitos acabou de acontecer, e você se depara com pessoas fazendo macumba, fazendo bruxaria dentro do cemitério, vizinho ali, na frente da cova do seu parente. Como é que você ia se sentir? Pensando nisso, é que o próprio Deus disse o seguinte, ó: quando os justos governam, o povo se alegra, quando os perversos estão no poder, o povo geme. E é isso que acontece no país hoje. Tem um ativista aqui que, por infelicidade minha, ele tem o mesmo nome, Pai Davi. Ele integra o movimento Terreiro Resiste e reúne cerca de 20 comunidades. Então é um cara que segue o exemplo do Lula, né? Nunca trabalhou, mas ficava o tempo todo fazendo greve. Fez a sua história, que é o que Enéas criticava. Fazer greve é legítimo, mas você viver só disso, peraí, né? Então é a questão aqui. Esse camarada não tá pela fé dele. Ele tá pra impor a vontade de uma minoria sobre a maioria. Ele quer escandalizar, certo? Então, um cemitério privado, matéria de Walter Assid, diz o seguinte, ó: justiça determina que o cemitério de São Paulo permita culto de matriz africana de finados. O TJ de São Paulo aceitou um mandado de segurança contra a proibição de cultos de matriz africana em cemitérios privados da capital paulista programados em razão dos feriados de finado. O mandado de segurança foi solicitado pelo Terreiro Aruanda. De acordo com os membros do grupo religioso, eles foram impedidos de realizar cerimônias no cemitério municipal de São Pedro, na Vila Alpina, zona leste da capital paulista. Aí eles começam aqui a passar pano, eu não vou nem ler, né? Então o cemitério acabou cumprindo, decisão de justiça você não discute, você simplesmente cumpre, por mais que você não concorde. E o cemitério foi obrigado a cumprir, porque tem que cumprir mesmo, senão sai todo mundo preso, multado, enfim. Agora eu só fico pensando, né, que eu gostaria que esse mesmo juiz que liberou explicasse, né, o que é que a gente vai fazer quando capetistas também quiserem a mesma coisa. Quiserem fazer um ritual lá, sacrificar animais, né? Porque já está acontecendo. Escandalizando a maioria que passa ali, porque democracia é isso. E eu não quero atacar a fé de ninguém, cada um é livre para escolher, né? A prática é essa. Você tem uma casa, uma bela casa e uma rua. Basta abrir algo desse tipo perto, um vizinho que faz essas práticas lá, cria um tipo de terreiro, e toda aquela rua fica desvalorizada. Ninguém consegue vender mais nada e só vende se baixar o preço, porque ninguém quer comprar onde tem esse tipo de coisa. A verdade é essa, é isso que acontece. Não valoriza o imóvel, desvaloriza. O mercado é assim, né? Isso é ignorado. As pessoas são obrigadas a verem coisas que na fé dela é ensinado de uma maneira, porque, por exemplo, para nós, tudo isso são práticas estranhas. A Bíblia deixa clara as formas que Satanás aparece, a forma que ele engana, e no nosso entendimento, todas essas entidades fazem parte do mesmo grupo de demônios. Estejamos certos ou não, ninguém está falando isso para atacar e denegrir ninguém. Mas o que eu mesmo posso falar particularmente é que ao pesquisar diversas entidades em diversos períodos da humanidade, povos isolados uns dos outros pelo espaço geográfico, tudo isso, essas pessoas relatam diversas entidades, mas o que elas pedem na prática é basicamente a mesma coisa. Eu relato isso inclusive no nosso diário. Então ninguém venha me dizer que cristão vê diabo, vê demônio em tudo. Não. Basta você fazer as análises que você vai ver que é praticamente as mesmas coisas que são pedidas e as doutrinas estranhas são ensinadas. Acabou. Se a gente for liberando isso, o que nós vamos ter não é um progressismo, é simplesmente as práticas da antiga Babilônia, de Sodoma e Gomorra, voltando à tona. Daqui a pouco vai ter pessoas
fazendo isso em plena luz do dia, no meio do povo ali, você passando em uma praça, acontecendo como aqui. Já é o início disso. Você vai no cemitério orar, já está com a sua perda ali daquele parente, né? E você vai orar ali, né? Você vai caladinho ali com a sua esposa, com a sua família, né? O momento de dor não é pra gente estar falando muito. E aí tá lá o pessoal fazendo, pra causar mesmo, fazendo barulho, fazendo aquelas danças, aquele monte de coisa que choca. Então qual é o papel da justiça? Discriminar a pessoa? Não. Mas é ter uma opinião coerente. Olha, você tem o direito de fazer, mas não é sensato que você faça em um momento desse. Não é sensato que você faça isso publicamente. Faça na sua área. Se alguém for lá impedir isso, aí beleza. É um cemitério privado. Quem deveria dizer que sim ou não era o próprio cemitério. Agora, não é privado? O grupo que toma conta desse cemitério é a concessionária Velar. E ela não estava liberando. E aí o juiz passa por cima da vontade daquilo e obriga eles a liberarem. Você está entendendo? Isso aqui é o comunismo em seu pleno vigor. Se o cemitério não estava liberando, era justamente porque sabe que isso é prejudicial. Porque de acordo com as próprias regras do mercado, o que é que você faz? Você está usando os serviços desse cemitério. O cemitério apoia essas práticas, você simplesmente remove os seus parentes dali e leva para outro lugar. Outro que não aprove. Mas a justiça aqui no Brasil diz não, todos vão ser do meu jeito, do jeito que eu quero que seja, eu vou impor isso à população. Provérbios, quando os justos governam, o povo se alegra, quando os perversos estão no poder, o povo geme. E, sem exagero, o Brasil está parecendo um Resident Evil, de tanta gente gemendo ao mesmo tempo, parece aquela cambada, né, de zumbi, tudo gemendo. Não bastasse isso, vamos para outro aspecto. Hospital exibe filme pornô em sala de espera e paciente se choca. Que horror. Matéria de 30/10/2024. Enquanto aguardava atendimento, um paciente do Hospital Imaculada Conceição. Olha que coisa, né? Se isso aqui não foi hilário, meu irmão, né? Hospital Imaculada da Conceição, mostrando filme, né, de acasalamento. Localizado no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, filmou o momento em que um filme pornográfico começou a ser exibido na TV da sala de espera da unidade. Gente, que horror, tô no hospital, disse a mulher enquanto ria. Conforme o estado de Minas, o incidente ocorreu na tarde da segunda-feira. O canal sintonizado exibia mulheres em trajes de banhos e lingeries, em poses sensuais. Após o vídeo repercutir na cidade, o Hospital Imaculada Conceição afirmou que a transmissão do conteúdo adulto no sistema de exibição de TV não foi autorizado e lamentou o ocorrido. Estamos realizando uma investigação rigorosa para identificar as causas desse incidente e implementar medidas adicionais de segurança em nosso sistema de mídia, visando evitar que situações similares ocorram no futuro, emitiu a nota, né? E aqui a gente pode ver um pouquinho disso aqui. Vamos ver juntos aqui esse pequeno trecho. Gente, que horror. Juro que eu tô no hospital. Bom, será que isso é uma tentativa de fazer o paciente se levantar? Brincadeiras à parte, meus irmãos, esse é o novo mundo, né? É estranho que o hospital não tenha visto isso antes. É claro que isso pode ter acontecido só nesse momento. Alguém errou, liberou um canal. Mas também pode acontecer de que estava rolando até onde deu, né? E quando a carapuça vai apertar, aí o cara vem com essa. Não sei. Porque nos dias de hoje, meus irmãos, nós tivemos o quê? Faculdade, né? O cara querendo ensinar professor, né? Professor dizendo que vai ensinar com o retentor de válvula, né? Bate-cu, como eles falam. Nós estamos vendo tudo isso, né? A mudança, a distorção de tudo. Nesse caso mesmo, que inclusive a gente falou aqui, o cara teve a coragem de dizer o seguinte: olha, eu me apresento nos palcos assim. Por que eu não posso trazer uma apresentação que eu faço nos palcos para a sala de aula? Olha a mente de um indivíduo. Então o que eu falei no começo do vídeo bate com isso aqui, meu irmão. Bate exatamente com isso. A diferença de um esquerdista para o outro é só a forma que ele fala, porque no final das contas eles querem destruir tudo que é santo, tudo que é honrado, tudo que é digno. A verdade é essa. Então quando ele diz qual é a diferença de trazer o que acontece em um meio de prostituição para uma sala de aula, ele iguala as duas coisas. O estudante que está ali para aprender coisas, para torná-lo um ser humano melhor, para ele se tornar futuramente um profissional em alguma área e ajudar a sociedade como um todo com o seu trabalho, com a sua sabedoria, ele está comparando a mesma coisa com pessoas que vão muitas vezes apenas se prostituir, apenas abusar dos seus próprios corpos. Ele faz a mesma comparação e nós não podemos, como sociedade, aceitar isso. Mas, através de marteladas, está sendo imposto isso.
Esses assuntos parecem não ter ligação, meus irmãos, mas estão mais ligados do que você possa imaginar. Uma coisa dessa aqui, em tempos antigos, o que era para o hospital fazer? Olha, se de fato o hospital não tem culpa, né, foi um funcionário, que desse o nome dele pelo menos. O certo era mostrar, fazer uma reportagem, olha, esse funcionário aqui, ó, atentado ao pudor, né, porque ali pode estar uma senhora com um filho passando mal, é um hospital, né, não é, com perdão da palavra, uma zona, né, é um hospital. Então pode estar um pai com o seu filho ali falecendo, né, precisando de atendimento, tá ali na espera e liga a televisão e vê uma nojeira dessa, porque se torna um nojo. Então deveria mostrar quem foi o responsável, quem é o indivíduo, foi demitido, o que acontece. Mas não, sai só uma notazinha rala dessa e acabou. Então é esse o grande problema de hoje, meus irmãos, né? A humanidade está se perdendo de novo. Estamos de fato voltando ao tempo de Sodoma e Gomorra, onde a pessoa recebia uma visita na sua casa e essa visita precisava ser abusada por toda a cidade à vontade para poder ficar no local. Preste atenção no que foi dito ali. Olha, dai-nos esses visitantes para nós abusarmos, é nosso direito. Quer dizer, as leis estavam criadas de tal forma que um visitante, né, entrava em Sodoma e Gomorra e ele precisava ser abusado por toda a cidade, caso a cidade quisesse. Olha o nível. Você acha que isso não está acontecendo? Está acontecendo, meu irmão. Repita, esse caso do cemitério, você imagina o cara lá praticando um ritual que na sua visão não tem nada a ver com Deus, ao contrário, é o oposto, e você é obrigado a aceitar isso de frente à cova do seu parente. Por quê? Porque algum juiz bateu o martelo. Enfim, já disse para vocês, a solução no Brasil é o aeroporto mais próximo. Fiquem com Deus, comenta aí, faço questão de saber a tua opinião, meus irmãos. É o máximo que dá para falar, já tô arriscando, você vê que muitos youtubers, inclusive conservadores, veem isso aqui, mas fazem de conta que não existe. É claro que eles leram isso aqui, é claro que eles sabem disso aqui, mas nenhum quer colocar o deles na reta. Porque hoje o fato é que estão cada vez mais proibindo você de ser conservador, cada vez mais proibindo as palavras de Deus. A Bíblia está sendo censurada, ela está sendo censurada sem ser apagada, tá lá as palavras, ai de você se interpretá-las. Já está assim hoje, certo? Enquanto os outros, eles criam privilégio. Não critique, não fale mal, não tenha a sua própria interpretação das entidades que eles adoram. Não tenha, fique calado, é o que ele diz, não o que você pensa. Isso não é democracia, meu irmão. Se eu não posso achar alguma coisa de algo, seja o que for, eu não sou livre. Pense nisso, porque esse vídeo acaba aqui. Eu espero que você tenha gostado. E se você realmente entendeu e sabe o quanto é difícil trazer esse tipo de conteúdo nos dias de hoje e o risco que é, eu peço que você compartilhe. Se puder, se torne membro, meu irmão. A gente está tentando soltar sempre um vídeo um pouquinho mais cedo para vocês, tá certo? E isso ajuda muito aqui também o canal. Fique com Deus, um abraço, que Ele acompanhe e proteja cada um de vocês. E procurem ver onde o seu conhecimento, o seu trabalho poderia proporcionar, né? Qual país poderia proporcionar a você uma vida melhor. Comece a dar uma pesquisada nisso, meu irmão. Eu acho que mesmo que você não vá, é obrigatório você pelo menos uma vez na vida parar para pensar nisso. Fique com Deus, agora sim, fui!